Olá, meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Seguinte, na aula anterior, nós vimos os conceitos básicos sobre os interruptores. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fechamento dos interruptores simples, que é o modelo mais comum e mais usual das nossas instalações, por isso que ele chama simples, ele é o mais simples. Primeiro eu vou mostrar o diagrama e em seguida uma ligação didática. Não iremos usar terminais, nem iremos identificar o circuito ainda para facilitar o seu entendimento, para a gente não ficar tomando muito tempo com esses detalhes, tá? Posteriormente, nós vamos voltar para a parede prática, onde está sendo feita a instalação da nossa casa, e iremos fazer o fechamento do interruptor simples dos quartos nesta parede, já crimpando a ponta dos cabos com terminais e identificando o circuito com as anilhas do circuito, tá? Aí sim o serviço vai ficar profissional. Mas vamos então aprender do jeito simplificado primeiro. Então vamos logo para os nossos interruptores. Primeiro interruptor que eu vou estar falando agora para vocês é um interruptor simples. Esquema de ligação do interruptor simples. Vamos lá. Esse aqui é um interruptor simples que eu tenho aqui para vocês. Esse interruptor, quando ele é simples, você pode observar aqui, ó, que ele tem apenas dois parafusos aqui, ó. Dois parafusos é um interruptor simples. Ele tem um buraquinho para o terceiro parafuso aqui, mas você vê que não tem parafuso, tá? Então aqui, ó, ele só tem dois contatos. Entra a fase aqui e sai o retorno daqui. Esse é um interruptor simples. Vou mostrar para vocês aqui na ligação como é que é feita a ligação do interruptor simples. A ligação de interruptor simples, ela é uma lâmpada comandada por um interruptor. Então põe para mim uma lâmpada aí e põe o interruptor. Beleza. Colocou a lâmpada no interruptor, a gente tem a fase e o neutro chegando aqui no nosso ponto. O neutro, como todo mundo sabe, ele vai sempre direto na lâmpada. O neutro sempre vai direto na lâmpada, tá? Conforme está aqui para vocês verem. A fase, no caso da ligação de interruptor simples, ela desce e passa dentro do interruptor, e depois o cabo que sai desse interruptor, ele é chamado de retorno, e ele vai ligar diretamente no outro ponto da lâmpada. Ou seja, quando a corrente elétrica flui pela fase, ela vem pela fase e desce dentro do interruptor. O interruptor estando aberto, ou seja, estando ligado, a corrente passa e vai lá na lâmpada e fecha o circuito juntamente com o neutro, acendendo essa lâmpada. Quando esse interruptor está fechado, a fase chega nele e para nele. Ela não passa direto para a lâmpada. Então, o esquema de ligação para o interruptor simples é esse que vocês estão vendo aqui, ok? Então, pessoal, antes da gente ir para a prática, eu queria falar também que os interruptores simples, eles também podem ser interruptores bipolares, tá? Eu não vou montar nenhum modelo deles, não, porque mais tarde a gente vai falar sobre eles. O interruptor bipolar é quando a gente tem que cortar duas fases. Então, em vez de descer uma fase só em 127, vem duas fases em 127, formando 220. Então, a lâmpada, que é a 220, ela não tem o neutro fechando nela, apenas duas fases. Para cortar essas duas fases e uma fase não ficar ligada direto na lâmpada, para correr risco de choque elétrico, a gente tem um interruptor bipolar, do qual as duas fases são cortadas e as duas fases são levadas para a lâmpada, tá? Esse é o modelo de interruptor bipolar, ok? É isso aí. Temos aqui, então, para fazer a ligação de um interruptor simples e uma lâmpada, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é checar a nossa instalação. Eu tenho aqui a fase chegando por esse cabo preto e tem o neutro chegando por esse cabo azul aqui, conforme está no alto do vídeo, tá bom? Então a gente vai checar aqui, ó, ele está acionado, estamos checando, então não está energizado. Agora se eu ligar, então o meu disjuntor de proteção aqui está trabalhando. Ok, então está desligado a nossa fase para a gente poder estar trabalhando. Ótimo? Ok, dica de segurança é essa aí. Agora vou mostrar para vocês aqui como que é feita a ligação. Como a gente já falou, o neutro sempre vai ser levado para a lâmpada. Então vou passar ele aqui, ó. Pronto. Levei o neutro, passou pela caixinha. O interruptor, gente, vai ser instalado nessa caixinha aqui, tá? E a lâmpada será instalada nessa caixinha daqui. Então nós temos aqui um interruptor simples. Próximo passo. A fase está chegando no interruptor, está vindo lá da caixinha do teto, está vindo, né, do quadro, está chegando no interruptor a fase, que é esse cabo preto. Nós vamos passar o retorno, tá? Que é esse cabo vermelho aqui. Então vou mostrar para vocês aqui, ó.
Então, o cabo vermelho está passado, tá? Daqui para frente não tem muito segredo. A gente sabe que tem que cortar esse cabo aqui e decapar a ponta dele, tá? Esse aqui é o neutro. O neutro, o retorno chegando na lâmpada, não temos muita dificuldade nesse tipo de ligação, não. Agora eu vou ligar rapidinho a lâmpada aqui, para vocês verem como é que é feita a ligação, tá? Ótimo, então a nossa lâmpada está conectada o retorno e o neutro nela. Então até aqui tudo bem com a nossa lâmpada. Ótimo, ela vai ficar aqui quietinha aqui. E agora, o nosso interruptor. O que é que sobrou aqui? O retorno e a fase. Então nós temos o retorno e a fase para ser ligado no nosso interruptor. Então a gente vai pegar aqui, vai abrir os bornes do interruptor, né? E vamos conectá-lo. Rapidinho. Ok, só conectar aqui, ó. Ok, então nós temos aqui o nosso interruptor conectado já a fase e o neutro, tá? Então só para a gente ver aqui o encaixe dele. Eu não vou pôr acabamento, só para a gente mostrar aqui, ó. Eu liguei e eu tenho como acender e apagar essa lâmpada através do nosso interruptor simples. Voltando aqui comigo, pessoal, essa então é a instalação de interruptor mais simples que existe, tá? Agora vamos dar um pulinho no outro estúdio para ver a parede prática da nossa casa e realizar essa mesma ligação, agora simbolizando o fechamento do interruptor simples dos quartos da nossa casa. Porém, vamos subir o nível técnico, tá? Agora a parada vai ficar mais séria. Nós vamos usar terminais, que vocês já conheceram, e vamos identificar os cabos com as anilhas. Afinal, você está se tornando um eletricista profissional, né, meu amigo? E capricho nos detalhes é o que nos faz diferenciar dos demais, tá bom? Confere aí como que vai ser esse fechamento. Ok, estamos de volta então na nossa parede prática e conforme vocês aprenderam, agora é a hora de fechar os nossos interruptores simples da nossa instalação, que no caso são interruptores que estão nos nossos quartos, porém de uma forma mais profissional. Eu tenho aqui, ó, anilhas, tá? Que são a numeração dos circuitos que eu vou estar colocando na pontinha dos cabos para a gente fazer o fechamento de cada ponto, tá? Vou estar utilizando também terminais, então eu tenho aqui os terminais tubulares, que é um que eu gosto bastante de estar utilizando, tá? Eu vou estar colocando ele aqui na nossa instalação, tá? Eu tenho aqui comigo algumas ferramentas que a gente vai usar. Tem um novo alicate aqui para prensar terminal, que eu não mostrei. Esse aqui é um específico, mas o alicate convencional também prensa o terminal. Vou mostrar em detalhes para vocês tudo isso. E nós vamos começar a fazer os fechamentos, tá? Antes de começar o fechamento, qualquer coisa aqui, ó, antes de começar o fechamento dos interruptores, que nem vocês aprenderam, vou pegar primeiro desse quarto aqui, só organizar esse cabo aqui para não atrapalhar na nossa filmagem. Olha aqui, ó. Esse aqui vai ser o primeiro interruptor que a gente vai fechar, tá? Então primeiro eu vou cá em cima na minha iluminação e vou fazer uma identificação ali, tá? Como que eu faço essa identificação na iluminação? Com anilha. Então, a iluminação no nosso projeto é circuito 1. Lembram que o circuito 1 ficou para iluminação? Então eu venho aqui, vou pegar a anilha, ó, no caso a minha anilha número 1, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, ó. Tudo certo. E vou colocar no meu circuito 1. Eu vou pegar duas anilhas. Uma para fase e outra para neutro. Tá bom? Se você quiser colocar só uma anilha, ó, aqui, ó, vocês podem perceber que eu tenho uma anilha 1, vou colocar no meu circuito de iluminação, tá? Então é só você colocar ela aqui, ó, no cabo e deixar ela aqui. Se você quiser passar a fita isolante, tirar a fita isolante daqui onde você colocou, para você não perder essa anilha, você pode tirar ela, tá? Só que isso é opcional. Eu vou deixar aqui que a anilha está bem presa. Se você quiser colocar um para o neutro também, sem problema. Eu gosto de colocar, identificar o circuito com um ponto só, tá? Então eu sei que aqui, ó, é o meu circuito 1 de iluminação. A mesma coisa aqui, ó, eu venho no outro cabo. Olha aqui, ó. Eu sei que esse aqui é a fase, então eu venho aqui e coloco o circuito 1 aqui, ó. Tá vendo? No meu interruptor. Então ali, ó, chega aqui o circuito 1 de iluminação e volta através do retorno,
tá? Que é esse 1 aqui que a gente marcou no nosso circuito. Ah, André, eu posso colocar o circuito 1 em cada cabo desse? Pode também. Se você quiser colocar o circuito 1 em cada cabo, ou botar como retorno, né? Um Rzinho. Dessa forma você pode colocar então o circuito 1 aqui, se quiser botar mais uma anilhazinha por cabo aqui também, tudo identificando que é o circuito 1, tudo bem. Por que eu faço isso? Toda vez que uma pessoa abrir uma caixinha, ela vai ver ali o circuito chegando, né, o númerozinho do circuito, e automaticamente ele vai ver o que aquele cabo ali, o par dele, no caso aqui, ó, a fase, né, o retorno, que é a fase interrompida ou não. E o neutro, naquela caixinha é do circuito 1 de iluminação, e aqui também é do circuito 1 de iluminação. Quando a gente for fechar a tomada, por exemplo, as tomadas do circuito 2, essa aqui, todas as tomadas, aí a gente coloca no cabinho de fase a anilha mostrando que ele está no circuito 2, lá no quadro de distribuição. Se um profissional vem dar manutenção nessa tomada e ele abre, outro eletricista, ele vai ver o número 2 ali, vai lá no quadro, vai ver o circuito 2 e vai desligar o disjuntor. Se ele precisa só seccionar o neutro, tirar o neutro para algum teste ou por algum problema que está dando, ele vai no barramento de neutro e vai achar o neutro do circuito 2 e vai retirar. Isso vocês vão aprender ao longo do nosso curso. No módulo 4 eu vou estar montando o quadro de distribuição, então vocês vão ver. Detalhe, eu não estou usando luva, tá? Porque nesse momento de colocar as anilhas, as luvas elas atrapalham bastante. Então eu coloquei a anilha aqui, coloquei a anilha aqui. Eu já vou fazer o fechamento também do quarto ao lado, que também tem interruptor simples. Então também vou anilhar, tá? Vou fazer isso aqui rapidinho, fazer esse anilhamento aqui, ó, desse quarto aqui, tá? E já a gente volta para fazer o fechamento do interruptor simples. Pronto, feito então aqui nosso anilhamento do outro interruptor que a gente já vai montar agora. Vamos começar então o fechamento do nosso interruptor. Para isso agora eu vou colocar a luva, né, porque nós vamos estar usando algumas ferramentas, então é bom estar se protegendo, logicamente, né? Primeiro ponto aqui, ó, interruptor simples. Vocês acabaram de ver nessa aula como que faz o fechamento do interruptor simples, certo? Agora vamos fazer ele na prática. Quanto que eu deixo de cabo, André? Que assim, ó, mais ou menos 20 centímetros novamente, tá? Porque essa caixinha interruptor, ela é muito, não ocupa tanto espaço assim. Então você corta mais ou menos 20 centímetros de cabo aqui, ó. Ó. E tá pronto, vou deixar aqui o cabinho, tá? Fez isso, decapa ele, pontinha dele, pra gente colocar os terminais. Tá? Então aqui, ó, que tanto você decapa? Mais ou menos 1 centímetro também. Isso aqui vai no olho, já está no jeito. E aqui eu vou estar usando 2 terminais de 1,5 mm, que são esses terminais aqui, ó. Então, ó, tá vendo o terminalzinho aqui, ó? Esse aqui é o preto. Ó, terminalzinho preto, ele entra perfeitinho no cabo. Aqui, ó. Rodei, coloquei. Eu vou primeiro crimpar aqui usando um alicate convencional. Pega outro alicate para mim, por favor, Charles. Olha aqui, ó, esse aqui é um alicate que não estava na minha bolsa, né? Esse aqui é o alicate convencional. Você crimpa onde? Ó, se você for ver aqui, ó, os fechamentos dele, ó, esse aqui é o único fechamento de baixo de tudo aqui, ó. É o único que crimpa, ó. Então você vem aqui, ó, aperta 1, 2, 3, 4 vezes. O terminal tá crimpado, ó. Você apertou com força aqui, ó. Ó, ele é garantido, você tem que fazer força, tá? Aqui tá pronto. Por que eu não gosto de crimpar com esse tipo de alicate? Ele funciona. Dá para crimpar até com um alicate, aquele alicate universal, aquele que tem um prensa terminal. Eu gosto de crimpar com outro tipo de alicate por causa do formato que fica. Dependendo da seção do condutor, um cabo 4, por exemplo, que você põe em terminal, ele não entra no borne da tomada se você crimpar ele chatinho assim. Então ele fica, olha a diferença aqui, ó, da crimpagem. Ó, isso aqui é um alicate que ele é sextavado, catraca sextavado. Olha a diferença da crimpagem, ele fica redondinho, tá vendo aqui? Então você pode perceber aqui, ó, que olha a diferença dos 2 terminais, ó. Um fica chatinho, o outro fica desse jeito, tá? Então, é uma dica que eu te dou ao longo do, né, que você for trabalhando, você vai comprando mais ferramentas e esse é um bom alicate. Você acha ele com preço bom, até R$120 você deve achar esse tipo de alicate só para crimpar terminal. Ele só faz isso, tá? Mesma coisa, eu já vou pôr os terminais aqui em cima, ó, da minha, aqui, ó, dessa iluminação aqui em cima, tá? Observação, hein? Aqui em cima a gente vai pôr plafon.
Se você for pôr algum tipo de luminária com driver, né? Uma luminária de LED que você tem que pôr aquele driverzinho, aí você não crimpa a ponta não, porque se você crimpar, depois vai ter que cortar fora o terminal, porque aquele tipo lá você vai ter que emendar com conector ou fita isolante, né? Para colocar o driver. Aqui a gente já sabe que a gente vai pôr plafon, então eu já estou fazendo nesse esquema aqui para entrar no parafuso do plafon. Você só usa terminal, que nem vocês aprenderam na aula de terminais, na hora de conectar com borne a parafuso. Aqui, ó, aqui tá pronto também. O bom de depois você põe um terminal, a anilha não sai aqui, ó. Você pode puxar a anilha aqui, ó, fica presa. Uma anilha adequada, lógico, né? Que é anilha para cabos de 1 milímetro até 4 milímetros, essa anilha aqui, tá bom? Feito lá, a mesma coisa, vamos crimpar aqui, ó. Vou decapar e crimpar esse lado de cá para deixar pronto pra gente colocar o nosso plafon, tá? E a mesma coisa aqui, ó, mais ou menos 20 centímetros. Corta o cabo, beleza? E vamos decapar as pontas e pôr os terminais também. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Olha, aqui, ó, eu fiz por querer isso aqui, ó. Vocês estão vendo que passou um pouco o cabo para fora do terminal, eu decapei um pouco mais. Então foi normal, você vem cá, crimpa, só que essa pontinha aqui, ela pode te atrapalhar futuramente, né? Então você basicamente, como é que você faz? Você vem aqui com a pontinha do alicate de corte, ó, corta a cabeça do terminal, ó. Tá vendo? Aí isso aqui já está adaptado. Beleza? Se passar um pouquinho de cabo, você faz esse ajuste e deixa pronto, tá bom? Perfeito, agora é a hora de instalar os nossos interruptores simples. Como vocês viram, ele é o mais simples, só que agora eu estou dando um pouquinho mais de detalhe técnico para vocês, tá? E aqui está a nossa plaquinha. Nós vamos usar uma linha aqui da Tramontina, tá? Mas você pode escolher a linha de tomada que você quiser. Isso aqui é o que a gente tinha mais disponível no nosso estúdio aqui. Muita coisa é o famoso resto de obra pra gente, tá? Enquanto eu vou abrindo esse aqui, ó. Como vocês viram em detalhes aí, eu até mostrei em detalhes outra marca, tá? Mas vocês podem estar, como eu falei, marca é uma coisa que você determina de acordo com a sua região. A Tramontina é uma linha que tem muita região, Margírios tem muita região também, e você vai achar aquelas antigas Piau Elegrande, que eu até mostrei no último, né, anteriormente na nossa aula aí. É uma linha que já está mais tempo no mercado, mas é uma linha um pouco mais cara também, tá? Linhas muito boas. Basicamente 2 parafusos, que nem vocês aprenderam. Vou encaixar ele aqui, ó. Tá no jeito, tá? E aqui a única coisa que eu vou precisar fazer agora é abrir os parafusos, os bornes, para poder colocar eles. Na verdade, esses bornes aqui já estão até abertos, né? Aqui eu tenho uma chave Phillips. Você coloca desse lado aqui, ó, e vai fechando o borne. Ó, um padrãozinho rápido de fazer essa ligação aqui é você observar que lado que o borne fecha e tentar fazer isso sempre para o mesmo lado, ó. Ou desse lado aqui, ou desse lado aqui, ó. Você pode escolher, tá? É bem opcional para fazer esse fechamento. E uma curiosidade é que essa linha aqui também, ó, ela não tem indicação de linha e retorno, tá? Então, qualquer um que você conectar tá valendo. Uma boa prática é conectar sempre no parafuso central, né? Que nem vocês vão aprender no paralelo também assim. Conecta a fase no parafuso central. Tá pronto. E conecta o retorno no parafuso da extremidade, da lateral. Perfeito? Lembrando que aqui a gente está instalando um interruptor vertical. Você pode colocar um horizontal também. Ó, aqui está pronto. Confere o torque. Opa, soltou aí, ó. Isso aqui pode acontecer, tá? Então você vai lá e confere novamente o torque. Coloca aqui dentro do terminal. Acerta a anilhazinha e aperta. Vamos ver se é falha minha ou do borne. Na maioria das vezes a falha é do instalador, tá? Ó, apertei. Garanti o torque, eu puxei, pronto. Agora sim, tá? Por isso que é bom testar o torque, tá? Aí, ó, agora, muito simples. Interruptor é o mais simples de fechar. Só isso aqui, ó, e colocar o parafuso. Perfeito? Vou pegar o parafusinho dele. A maioria das vezes o parafusinho vem embalado. Algumas marcas mandam o parafuso preso no suportezinho dele, né? Nesse suportezinho que é legal. A Margírios, por exemplo, manda. Então não vem uma sacolinha. Você põe o parafuso
no próprio suporte, aí você vai e não perde esse parafuso, é bem legal também disso. E aqui, ó, olha lá, ó, só você colocar nos 2 furinhos, ele tem essa regulagem em cima, de lateral assim, e tem a regulagem de baixo, que é para você ajustar a altura dele. Aqui no nosso, aqui, ó, pode perceber que ele tá passando um pouco embaixo, mas na hora que eu pôr a plaquinha ele tampa. A caixinha tá aparecendo um pouquinho da beirada, mas isso aí ele tampa. Fez o fechamento do interruptor aqui, ó, da nossa casa. Bom, só outra dica aqui, ó, eu tô indo com a chave de Phillips, olha aqui, ó. Eu tentei até uma mais grossa e o parafuso da marca da Tramontina, aqui esse de baixo ali tá dando problema, o de cima tá indo até bem aqui, ó. Aí quando o de baixo tá dando problema, qualquer outro parafuso aqui, ó, ele é um fenda Phillips, esse parafuso ele é misto. Aí você usa uma chave de fenda aqui, ó, pra dar esse aperto aqui, ó. Principalmente em caixinhas de drywall, de parede de gesso, que você tem que puxar o acabamento, ó. Olha lá, ó. Aí ele prende melhor. A mesma coisa com a de cima, ó. Então você deixa a chave Phillips de lado e faz o fechamento com uma fenda. Ah, André, eu uso parafusadeira. Tudo bem, é só você observar o bit para ele não ficar pulando, tá? Tô fechando a mão aqui para, né, mostrar mais a realidade de todo mundo. Quem não tem parafusadeira, aí ela não tem problema também não, dá para fazer. Perfeito assim? Ótimo, nosso tempo todo tá pronto. Próximo passo é só colocar a plaquinha e aí você vai ver como é que vai ficar o nosso acabamento aqui, ó. Colocou a plaquinha lá, ó. Olha lá, ó. Ficou completamente acabado. Vai dar uns estalinhos aqui, ó. Tá pronto o nosso interruptor. É só você apertar. Tem 4 pontos de aperto essa plaquinha da Tramontina. Olha lá, ó. Perfeito? Interruptor 1 fechado. Agora eu vou fechar o interruptor 2, que é igual, e vai estar pronta a nossa instalação, tá bom? Vou fazer isso também rapidinho aqui, de forma acelerada. Vamos lá. Fechado, então, nossos interruptores simples. Eu só tenho 2 interruptores simples nessa casa, que é num quarto e no outro, tá? Observação, sempre coloque aqui, ó, vê o nome da marca da sua linha de tomada e coloque ele para baixo, que eu já vi de profissional instalando a plaquinha ao contrário. São pequenos detalhes que fazem a diferença, que faz a gente se tornar profissional e são diferenciais, tá? E usar sempre luvas limpas para poder fechar, porque essas plaquinhas ela marca muito a mão. Então, se você quiser não usar a luva ou usar uma luva limpa, uma descartável, aí você também pode estar fazendo isso, beleza? Bom, fechamento de interruptores é isso. A gente ainda tem interruptores paralelos, então a gente tem aqui um paralelo duplo com fechamento em paralelos, tanto daqui para a sala quanto daqui para a cozinha, que vocês lembram bem, afinal vocês projetaram essa casa comigo no curso, né? E temos também para esse banheiro um interruptor conjugado com tomada, que a gente vai aprender ao longo das próximas aulas, combinado? Show de bola, então, essa ligação, né não? Uma novidade também que eu já mostrei nessa aula foi o uso de anilhas. Muitos eletricistas não usam, mas eu considero um baita diferencial anilhar não só os cabos no quadro de distribuição, mas também nos pontos de utilização, como interruptores, lâmpadas e também tomadas. Isso ajuda demais na hora de uma manutenção no futuro, cara. Mas ó, pode ficar tranquilo que ao longo das próximas aulas também falaremos mais sobre as anilhas, você vai ver elas sendo usadas mais na prática, não precisa se preocupar. Na aula de hoje, então, nós vimos como devemos ligar um interruptor simples, fase seccionada no interruptor, neutro direto no ponto de iluminação, isso vai ser de praxe daqui pra frente, tá? E depois nós demos um upgrade, já fizemos o primeiro fechamento de um interruptor simples da nossa casa de uma forma mais profissional, né? Na próxima aula nós iremos falar sobre a ligação de interruptor duplo e triplo, muito utilizado em salas, cozinhas, copas e corredores, quando temos mais pontos de iluminação em um mesmo interruptor, né? Vai lembrar que a nossa casa, né, na nossa casa nós teremos um interruptor duplo, só que ele vai ser paralelo entre a cozinha e a sala. Vamos com calma, vamos então aprender cada um deles, aí a gente vai chegar lá, tá bom? Não se esqueça que a apostila referente a esta aula, com diagramas e tudo, está fixada na descrição. Faça o download e aproveite ainda mais. Qualquer dúvida a mais, entre em contato com o nosso suporte técnico através dos comentários. Grande abraço e até já!